Um outdoor tem 9 metros por 3 metros. Como que eu coloco isso no Photoshop? Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Antes de continuar, eu quero pedir para vocês uma coisa. Se inscreva nesse canal, eu preciso de 1000 inscritos, é a primeira meta do YouTube, então se você se inscrever, você está colaborando para o crescimento deste canal. Em troca da sua inscrição, eu tenho um vídeo aqui toda semana, às vezes 3 vídeos, às vezes 2, às vezes 1, mas toda semana tem vídeo. Falando sobre processos do Photoshop, sobre dicas de Photoshop iniciante, avançado, então um conteúdo de muita qualidade para você se especializar cada vez mais no Photoshop. Se eu fosse te dar uma resposta rápida, eu falaria para você fazer o seguinte: 90 por 30 com 300 dpi. Pode fechar o arquivo e mandar para a impressão que vai dar ok. Mas você está num canal que ele te ensina muito mais do que o básico. E eu preciso falar para vocês algumas coisas importantes na configuração de um documento de grande formato para impressão. Antes de começar, eu quero dar uma dica aqui bem bacana para vocês. Todas as vezes que você for informar um tamanho de um documento ou configurar o tamanho de documento, o tamanho sempre utilizado é largura pela altura. Não importa qual dos dois é maior. É porque tem gente que fala assim, é 2 por 1 em pé, é 2 por 1 deitado. Então, na verdade, 2 por 1 em pé é 1 por 2. E 2 por 1 deitado, aí sim é 2 por 1, tá? Isso é bem importante para você não ter nenhum problema e às vezes até não errar o tamanho de um arquivo. Já imaginou? Você manda o arquivo para impressão e ele está com a medida ao contrário? Isso daí é bem chato, né? Então fica a dica aí sempre, largura, depois altura. Toda vez que você for configurar um documento e perguntar para alguém como configura, não importa o tamanho, ele sempre vai dizer 300 dpi. Mas o que é 300 dpi? Será que não existe número menor para impressão ou número maior para impressão? Por que sempre 300? Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples para vocês tentarem entender. 300 dpi, na verdade, é um número técnico. Isso daí começou lá de antigamente, nos processos de impressão, na qualidade do maquinário, na tecnologia que se tinha. 300 dpi era a qualidade máxima de impressão que se tinha. Devido a configuração do fotolito, da impressora, então não adiantava você mandar 500, 600, 400 dpi, porque simplesmente essa qualidade não iria aparecer no fotolito, consequentemente na impressão. Hoje em dia, nós temos outros processos, novas tecnologias e sim, dá para você ter mais de 300 dpi na impressão e claro que tudo depende do material que você vai fazer, do lugar que você vai imprimir, onde você vai imprimir, em que material você vai imprimir, tá? Fica aí a dica para você tentar entender isso daí melhor e saber por que geralmente se coloca 300 dpi. E uma coisa aqui, ó, eu já trabalho com isso há quase 20 anos e dificilmente vai precisar de mais de 300 dpi, mesmo que você queira uma qualidade muito grande, uma revista, uma foto. Eu acho que mais de 300 dpi é quase que imperceptível o acréscimo de qualidade na impressão. Mas, né, quanto mais qualidade, quanto mais tecnologia, melhor. Então, se tiver mais de 300 dpi, por que não usar, né? Antes de começar qualquer projeto de impressão, é muito importante que você faça um planejamento desse processo. Isso quer dizer o quê? Como que eu vou fazer esse documento, para que ele vai ser utilizado, onde ele vai ser impresso, qual a distância que as pessoas vão estar dessa impressão. Tudo isso influencia na forma que você cria este documento. Mas eu vou te dar alguns exemplos que mostram a importância desse planejamento. Por exemplo, eu acabei de falar que se você for criar um outdoor, você pode fazer isso com 10% do tamanho real. Ou seja, se o outdoor tem 9 metros por 3 metros, 10% do tamanho real seria 90 centímetros por 30 centímetros a 300 dpi. Mas e se você for utilizar um projeto que utilize somente vetores? Você pode usar, por exemplo, o Illustrator. E qual que é a medida ideal? Qual que é a proporção? Como que eu crio isso?
Olha, eu vou dizer para você que usando o vetor, você pode fazer isso daí em qualquer tamanho proporcional. E quando eu falo qualquer tamanho, é qualquer tamanho mesmo. Por exemplo, um outdoor tem 9 por 3 metros. Se você for utilizar somente vetor, você pode fazer isso com 9 milímetros, ou seja, são 100 vezes menos. Faz as contas aí, daqui a pouco eu vejo aqui e coloco aqui embaixo. Isso daí é um tamanho muito reduzido. Vai ficar bom na impressão? Perfeitamente. É só mais um detalhe que vem agora que é muito importante, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. É como você finaliza o arquivo. No caso, se você fosse criar esse documento em vetor, por exemplo, você ia fechar ele em PDF, mandar para a gráfica, dizer, olha, é 9 por 3, a gráfica entender perfeitamente e mandar isso para a impressão que ia ficar perfeito. Só para vocês terem uma ideia, uma vez nós realizamos aqui um trabalho para o Sebrae, que era um stand de um evento que ele estava fazendo. Esse stand tinha uma placa que era uma textura de vários quadradinhos, coisas geométricas, enfim, somente vetor. O tamanho era de 15 metros por 3, para compor todo o stand. Mandamos para a gráfica. Mandamos para a gráfica e aí a gráfica liga. Olha, recebi aqui um arquivo de impressão e eu acho que está errado, porque é 15 por 3 metros, ele tem 72 KB. É isso mesmo, o tamanho do arquivo tinha 72 KB para uma impressão de 15 metros por 3. Aí me passaram o telefone e eu... Tudo bem, é isso mesmo, está correto, ele está em PDF, é vetor, pode colocar aí no tamanho de 15 por 3, é claro que você não vai converter isso para JPEG, não vai passar para nada, ele está em vetor, você pode aumentar que vai ficar perfeita a resolução. Eu acho que ele não entendia bem como eram os processos de impressão, porque era o arquivo em PDF e ele só olhou o tamanho, ele não abriu o arquivo, entendeu? Mas eu entendo, eu também já, às vezes, acho que o tamanho de um arquivo é importante na qualidade da impressão e você acabou de ver que não é. Então, todo esse planejamento, ele é importante para você configurar o documento da melhor forma possível. Até agora, nós falamos basicamente sobre DPI para qualidade de impressão, mas eu quero dizer que existem outros fatores que também influenciam na qualidade de impressão. Por exemplo, o LPI. LPI é um termo que a gente usa para linhas por polegadas. Isso é o número de linhas que uma impressora faz cada vez que ela passa a cabeça de impressão. Quanto mais linhas ela tiver, mais qualidade de impressão você vai ter. Outro fator que poucas pessoas sabem disso, taxa de absorção de tinta. Por exemplo, o material que você vai impresso, ele tem uma taxa máxima de absorção de tinta. Isso quer dizer o quê? Para impressão, nós utilizamos 4 cores, o tal do CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Então, essas cores vão de 0 a 100. Certos materiais, ele vai ter um limite de absorção. Por exemplo, vamos dizer que o material tenha um número 300 de limite de absorção. Isso quer dizer o seguinte, essas 4 cores somadas, elas não podem passar de 300. Então, se eu colocar 100 em cada um, isso vai dar 400, então eu vou ter uma qualidade de impressão ruim. Isso não vai ficar bom, porque vamos dizer assim que a tinta ela vai começar a esparramar. De uma maneira bem grosseira que eu estou falando aqui, tá? É claro que tecnicamente falando é muito mais do que isso. Então você vai ter que dividir isso até alcançar o limite máximo de 300. Se o material for 280, é a mesma coisa, não pode passar de 280. E aí você tem que entender sobre esses processos, sobre como fecha um documento para você aí sim também ter, além do DPI, uma máxima qualidade de impressão, sabendo até o número máximo de cores que você pode, não de cores que você pode usar como um GIF, mas a taxa de cores que você pode aplicar dentro do documento. E aí vem mais uma coisa que eu vou falar, mas para um outro vídeo, que poucas pessoas se preocupam, é como fechar um documento da maneira certa. Eu estava editando o vídeo e eu lembrei de falar algo que é muito importante, que eu não poderia deixar de falar. Se você tiver alguma dúvida sobre impressão, talvez a primeira ideia que você tenha é: vou pesquisar na internet, vou perguntar num grupo, vou pesquisar no Facebook, e eu vou te dizer uma coisa: todos os lugares que você pesquisar, eles vão te dar uma resposta errada. Sim,
todos os tutoriais sobre finalização de arquivo, sobre como enviar para a gráfica, qualquer um desses, eles estão errados. Sabe por quê? Porque a única pessoa, então vou me referir à gráfica aqui como uma pessoa agora. Então a única pessoa que pode te falar com certeza o jeito certo de enviar para a gráfica é a própria gráfica. Então se você tem dúvidas sobre como finalizar um arquivo e enviar ele para a gráfica para impressão, liga na gráfica, não tem outro jeito, porque se eu te falar de um jeito que você tenha que fechar, a gráfica vai pedir de outro. É claro que existe um padrão, que é o padrão que, vamos dizer assim, grandes empresas trabalham, que elas seguem à risca esse cronograma, que aí sim eu posso te falar, você tem que fechar o PDF dessa forma, mandar que não vai ter problema. Mas algumas empresas trabalham diferente. Então, como você vai lidar com uma empresa que tem profissionais que sabem exatamente o que estão fazendo e tem profissionais que eles têm que se virar nos 30, então a melhor coisa que você tem que fazer é liga na gráfica e pergunta. Muito obrigado para quem acompanhou este vídeo até o final. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que, por favor, aqui, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo assim que puder. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. A sua inscrição vai colaborar muito para mim alcançar o objetivo de 1000 inscritos e ainda você vai estar se ajudando, porque aqui tem conteúdo de qualidade toda semana. Muito obrigado e até a próxima.